Oi, gente, eu sou a nutricionista Jade Dantas e junto com a clínica Espaço Clínico Corpo e Mente, a gente está trazendo aqui a campanha do Outubro Rosa e vamos estar trazendo também várias informações valiosas a respeito do câncer de mama, tá? Vou começar aqui então falando sobre o que é o câncer. De acordo aí com o livro Nutrição e Câncer da Alice Pinho, o câncer nada mais é do que o conjunto de doenças caracterizadas pelo progressivo acúmulo de mutações no genoma de uma célula. Então, basicamente, é aquela célula mutada que escapou do processo de reparação, de correção. A OMS também já disse que uma alimentação adequada desde os primeiros anos de vida pode previne até um terço das mortes causadas por câncer, né? Então, só daí a gente já tira a importância da alimentação. Trouxe minha colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Então fica aí a questão, genética ou estilo de vida? A gente sabe que a genética é sim importante, tem sim sua influência, principalmente naquelas pessoas que têm histórico de mulheres com câncer de mama na família, mas o que vai realmente ditar é o estilo de vida. E quais são então esses estilos? É alimentação, é atividade física sendo preventivo, sedentarismo sendo um fator de risco, poluição, qualidade de sono, estresse psicológico, mas isso minhas amigas psicólogas vão estar entrando, falando mais com vocês. O tabaco, o alcoolismo, todos esses então são fatores de risco para não só para o câncer de mama, mas para vários outros cânceres, né? Vou focar aqui com vocês, vou dar ênfase então para obesidade, tá? Tanto a obesidade quanto o acúmulo de gordura, o aumento de gordura corporal não só aumenta o risco de câncer, mas aumenta também a inflamação, aumenta alterações hormonais, resistência à insulina, resistência à leptina e tá diretamente relacionada ao câncer de mama. Então, só da gente conseguir estar reduzindo essa gordura corporal, reduzindo a obesidade, a gente consegue aí também melhorar, prevenir mais o câncer, né? Então, vamos falar então da alimentação, quais são os alimentos que trazem o maior ou menor risco de câncer. Vou começar então falando das carnes vermelhas, principalmente aquelas feitas no carvão. Tanto no carvão, quanto na chapa, quanto na grelha, é encontrado então substâncias cancerígenas, aumenta o risco de câncer, não só a carne vermelha, mas qualquer alimento, se você tiver o costume de fazer qualquer alimento nessas grelhas, nessas chapas, aumenta aí o risco de câncer, né? Aquele pãozinho na chapa que vem no hambúrguer artesanal, o próprio hambúrguer que é feito aí na chapa, todos eles encontram aí substâncias cancerígenas. Vou ler aqui o nome para vocês, algumas dessas substâncias, tá? Acrilamida, aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos. Então, aí para quem gosta daquele churrasquinho, né? Tomar cuidado. Os alimentos ultraprocessados também, alimentos industrializados, eles são além de serem ricos em gorduras saturadas, gordura trans, açúcar, eles também são ricos aí nos aditivos químicos, né, os aditivos alimentares. E o que são esses aditivos alimentares? São substâncias 100% feito em laboratório, a maioria é químico mesmo, então eles colocam nos alimentos para melhorar tanto questão de sabor, textura, cheiro, aumentar a vida de prateleira. Então eles colocam no alimento com esse objetivo, mas eles são na sua maioria cancerígenos, tá? E a gente encontra eles na forma de corantes, conservantes, edulcorantes, estabilizantes, adoçantes, todos esses aditivos, então eles muito encontrados nos alimentos ultraprocessados, são cancerígenos, né? Vamos lá, e quais são esses alimentos? Vou citar aqui alguns, né? Então são os biscoitos, os sorvetes, salgadinhos, refrigerantes, tanto no refrigerante normal quanto no refrigerante zero, tá? Às vezes ele tem até mais, né? Os refrigerantes zero, eles têm até mais, porque eles precisam eles precisam de mais adoçantes, mais conservantes para dar esse gostinho doce, né? Então, os refrigerantes diet, zero açúcar, todos eles têm vários aditivos alimentares. Aqueles que a gente acha que não é refrigerante, que é aquela, não vou citar nomes, mas é aquela aguinha com gás e limão, a gente sabe também que é riquíssimo em conservante, então não é uma opção boa, não é uma opção saudável. As batatas fritas, principalmente aquelas que já vêm prontas, tá?
margarina, todos esses alimentos, então, ricos em gordura trans, em aditivos alimentares, eles são cancerígenos, estão diretamente relacionados ao câncer, tá? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de falar nenhum pra vocês. Tem também os nitritos e os nitratos, tá, gente? Que a gente encontra principalmente nos embutidos, tá? Então, presunto, mortadela, linguiça, salaminho, peito de peru, todos esses alimentos embutidos são ricos em nitrito e nitrato, que é cancerígeno, são cancerígenos. E refrigerantes também, margarina também, a gente encontra essas substâncias, tá? Então não tem jeito, os alimentos industrializados são os verdadeiros vilões, tá? Acho que já falei aqui todos que mais importam. Vamos então falar dos fatores de proteção, né? Começar aqui falando da amamentação. O ato de amamentar, ele é preventivo contra o câncer de mama para a mãe, para a mulher que amamenta, e ele também é preventivo para a criança, né? Previne várias doenças ao longo da vida. Então, o ato de amamentar, e além de lindo, ele é preventivo contra o câncer de mama. E os alimentos? Quais são os alimentos aí preventivos? A gente tem então aí principalmente os alimentos ricos em antioxidantes, né, compostos bioativos. Vou falar aqui os mais conhecidos para vocês. A gente tem então os carotenoides, licopeno, luteína, né? E onde a gente encontra esses antioxidantes, esses compostos bioativos? No tomate, no ovo, na cenoura, nos folhosos verdes escuros, na manga. A gente também tem os flavonoides que a gente encontra na uva, na maçã, na cebola, todos esses alimentos, então eles ajudam a prevenir. Temos outros antioxidantes também, como isoflavonas, curcuminas, polifenóis. Os polifenóis, por exemplo, a gente também encontra na maçã, nas uvas, nas frutas cítricas, nos chás verdes, no cacau. Vou dar ênfase aqui também para a luteína, que também é um antioxidante, e essa substância, esse composto, então ele está diretamente ligado à prevenção do câncer de mama, tá? E a gente encontra ele principalmente no milho, no pimentão vermelho, na abóbora, na abobrinha, no pepino. Então todos esses alimentos aí a gente pode usar e abusar. O própolis também é um alimento aí anticâncer, antioxidante. A vitamina E, gente, muito importante aí contra a prevenção de cânceres, tá? E onde a gente encontra a vitamina E? No azeite, nas nozes, no amendoim, na castanha do Pará. As fibras também têm sua importância em relação ao câncer de mama. E onde a gente encontra as fibras? Então, principalmente na aveia, nas frutas com casca, com bagaço, como a laranja, por exemplo, nos alimentos integrais, no arroz integral. Todos esses alimentos são ricos em fibras que ajudam aí em relação à prevenção do câncer de mama. Importante aí também enfatizar que a alimentação vai ser bem mais importante do que a suplementação em relação ao câncer, não só o câncer, né, mas aí a gente absorve muito melhor os alimentos quando ele vem, os nutrientes, quando ele vem do alimento, tá? Tanto pela questão aí da sinergia, então é melhor absorvido, tem um combo de nutrientes, não tem só um antioxidante, ele tem antioxidantes, vitaminas, minerais, então a alimentação se torna aí mais eficaz do que a suplementação. Então vamos falar do tratamento, né? Em relação ao tratamento, o que é importante aí? A gente tem dois tipos de tratamento para o câncer. O tratamento curativo, que vai focar então no estilo de vida, melhorar a alimentação do paciente, e o tratamento paliativo. Quando a gente fala de tratamento paliativo, a gente tem que lembrar do comfort food, tá? Que é aquele alimento que conforta, que acalma, né? Que muitas vezes tem memória afetiva, faz o paciente lembrar da mãe, da avó. Então, esse é pro tratamento paliativo, tá? Já pro tratamento curativo, então, a gente tem aí várias orientações. Uma delas é a orientação de higienizar bem o alimento, né? A higienização, porque o paciente, ele se encontra muito mais vulnerável, com muito maior aí, chances de ter uma infecção
Então ele tem que higienizar bem o alimento, hidratação. A hidratação é muito importante porque o paciente em tratamento de câncer, ele já vem usando muitas drogas, né, muitos medicamentos. Então é muito importante a água para não ter toxicidade nesse paciente, não ter uma toxicidade no fígado, né? Então a gente tem que ajustar a água desse paciente. Isso é uma coisa que a gente pode fazer no consultório, né? O paciente também em tratamento de câncer muitas vezes apresenta diarreia, então pode desidratar muito rápido, então também tem a importância da água em relação a isso. E também tem alguns casos de obstipação no tratamento de câncer, né? Então o paciente às vezes faz o uso de uma fibra, por exemplo, psyllium, então para obstipação, então ele precisa também ter atenção redobrada com a água, né? Orientações específicas quanto a patologias associadas, então se o paciente tem uma diabetes, tem uma hipertensão, a gente tem que também estar orientando o paciente em relação a essas outras patologias, né? E a utilização também de antioxidantes, também de compostos bioativos, também vai ser muito importante, tá? Até porque para evitar aí uma recidiva. Dependendo também do sintoma que o paciente apresentar, a gente tem algumas estratégias, como se o paciente tiver com anorexia, por exemplo, então é orientado a alterar a consistência da dieta, dar mais mingau, dar mais sopa, fracionar mais. Se o paciente apresenta vômitos ou náuseas, a gente tem estratégia, por exemplo, de cheirar a casca de frutas cítricas, como laranja e limão, gengibre, evitar longos períodos de jejum, tudo isso pode ajudar aí em relação aos sintomas que o paciente apresenta, né? A gente também tem azia, que é muito comum, queimação no esôfago, no estômago. Nesses casos, então, a gente pode estar introduzindo aí na alimentação o alecrim, o abacaxi, o mamão, a canela, né? Tudo isso aí com o objetivo, então, de melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Tanto durante o tratamento quanto depois. Então é isso, gente. Acho que eu trouxe aqui as informações mais importantes que eu queria estar trazendo para vocês. Espero que tenha sido de grande valor. E espero também encontrar vocês futuramente para a gente estar conversando aí mais sobre nutrição, sobre prevenção de patologias, entre outras coisas, tá bom? Obrigada e até mais!